Quem, quem você aí de psicólogo, de terapeuta, que trabalha com sonhos com os seus pacientes? Me conte. Eu, na faculdade, a gente não vê nada de sonhos. Eu vejo poucos cursos, né, para quem está fazendo uma pós-graduação, para quem quer fazer um curso de especialização, eu vejo poucos cursos de sonhos disponíveis. Na pós que eu fiz pós em psicodrama clínico, e o Dr. Vitor maravilhoso, ele sim, ele tem lá uma teoria de sonhos muito bom, ele tem livros, depois eu posso deixar aí a descrição abaixo, e com ele foi muito bacana, tanto, né, ter as técnicas, as ferramentas do psicodrama clínico, como os sonhos. Hoje, depois de 20 anos aí, né, de formada, 20 anos de experiência, trabalhando com isso, eu posso dizer que uma terapia sem interpretação, sem decodificação de sonhos, ela, ela é um pouco mais devagar, vamos considerar assim, tá? Aí quando você usa essa ferramenta dos sonhos, você consegue ter uma terapia assim muito mais efetiva, profunda e rápida. Por quê? Porque os sonhos são conteúdos do nosso inconsciente. Tudo que reprimimos desde a vida intrauterina, desde lá da barriguinha da mamãe, tudo, né? Primeira infância, do 0 ao 7, depois 7 a 14, 14 a 21, são os setênios aí, né? A vida dividida em 7 em 7. Tudo que a gente viveu lá atrás, que reprimimos, que precisamos gerar lá um bolsão dentro de nós, como defesa mesmo, para colocar ali inseguranças, sensação de desamparo, ser negligenciado, traumas, climas afetivos que nós, desde bebê, vamos absorvendo, né, da família, do meio em que vive, situações que são difíceis às vezes, né, emocionalmente, de dar conta, fisicamente de dar conta, um abandono, um trauma, um abuso. Então, quando o psiquismo ele não dá conta de... E não dá, tá, gente? Não é questão que tem uns que dão, outros não. Não dá. É a criança. Pensa que é a criança, é o bebê, depois é o adolescente. Até nós, adultos, às vezes não damos conta de algumas situações que nos acontecem. Imagine a criança. Então, para ela sobreviver, ela pode negar aquela realidade, ela pode idealizar outra, ela pode reprimir. E todos esses conteúdos, né, todas as emoções, sensações, percepções, interações, tudo isso que é reprimido, ele fica lá numa caixinha que a gente fala que é a caixinha do inconsciente, tá? Ou vai para as nossas sombras, tá? Jung fala sombras, tá? Freud fala inconsciente. Então, assim, tudo que fica lá, tá? Não é que ficou lá, ficou guardado, pronto, esqueceu, não faz mais parte, não. Tudo que fica lá, tá? Em algum momento ou em alguns momentos, algumas fases, ciclos, situações de vida, ele começa a aparecer. Só que ele não aparece assim, simplesmente, ó, isso é por conta daquilo, tá? E aquilo é por conta de conteúdos que estão lá na caixinha, no inconsciente. Não, tá? Ele manda em formas de sintomas, de sensações não compreendidas, não definidas. Ele manda em formas de ato falhos, de insights que a pessoa não sabe de onde vem, em formas de doenças, seja ela física ou emocional, em formas de comportamentos, alguns transtornos, tá? Vem, tá? Quando você começa a fazer terapia, o que o psicólogo faz? Ele começa a tentar entender, né? Olha, ela está trazendo essa queixa. Da onde será que vem essa queixa? O bebezinho não nasceu desse jeito. Ele não nasceu com dificuldade no amor, ele não nasceu agressivo, ele não nasceu emburrado, ele não nasceu depressivo, ele não nasceu reativo. Então nós sabemos que se a pessoa está assim, é porque ao longo da vida dela foram acontecendo coisas, tá, que marcaram, mas que ela não soube lidar, que ela reprimiu e tudo mais, só que fica, né, fica dentro de nós, regendo aqui o nosso presente, tá? E na terapia você começa a falar, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como que era a tua infância?
Como que era a relação com a tua mãe, com teu pai, né? Ou não tinha mãe, não tinha pai, como que era com quem cuidava de você? Como que você se sentia amado, protegido, se sentia especial? Tudo isso a gente vai voltando um pouco para a pessoa entender, né? O meio que ela viveu. E a intenção, pessoal, não é estar colocando assim, ah, então, culpa da tua mãe, hein? Culpa do teu pai. Não, não é isso, tá? É exatamente para que possamos entender a origem e aí sim a gente fazer um trabalho em cima da informação que veio, tá? Daí você vai trabalhar com identificação do sintoma, com dor, com negligência, com o núcleo de carência. Depois que você passa todo esse processo da identificação, você vai ensinando o paciente, então, a se autoacolher. Se tem uma questão que ele fez e ele não se perdoa, então a gente trabalha o auto-perdão, vai trabalhando, vai dando uma estrutura psíquica para ele até podermos chegar na fase do perdão, da compreensão de que aquele pai, aquela mãe deu o que tinha para dar, dentro da consciência dela, ela achava que estava dando o melhor. Mesmo que sejam situações difíceis de vida, tá? Que algumas pessoas passam, ainda assim aqueles pais estavam tentando acertar dentro da consciência deles, tá? Se tem pai que acha que educar é bater, dentro da consciência dele aquilo ali é amor, aquilo ali vai ajudar o teu filho. Então, se acha que é oprimir, se acha que é colocando para baixo para que a pessoa não fique muito pavão, né? Então, assim, o que que ele aprendeu lá com os pais deles? O que que faltou lá atrás? O que que teve de negativo lá atrás? Fica dentro dele também, como, né, coisas da caixinha dele, do inconsciente dele, na sombra dele, e ele vai atuar, tá? Ah, mas há casos que a pessoa não repete, é verdade? Há casos que as pessoas não repetem mesmo. Ela fala, olha, eu quero ser muito diferente do que um pai muito diferente do que meu pai foi comigo, uma mãe diferente do que minha mãe foi comigo, tá? Mas sempre busca algum traço ali que, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar auto-perdão, tá estruturado, a ideia, então, agora é a gente começar a trabalhar, perdoa, aceita, compreende, não julgue, não critique seus pais, porque eles deram o que tinham para dar. Ninguém dá o que não tem. Então, eles tinham aquilo, eles deram aquilo, tá? E se a gente for voltando mais ainda, indo mais para um olhar metafísico da espiritualidade, gente, a gente vai olhar que nossos pais, principalmente a mãe, ela deu a vida. Ela deu a vida. As mulheres, a mãe, ela é o único portal, tá? Para nos trazer para cá, para a terceira dimensão. Então, só isso, você já está em débito eterno. Não precisa ser débito através do transtorno, não, tá? Mas débito, gratidão, de falar assim, olha, eu só vivo porque minha mãe me permitiu. Deus usou o corpo da minha mãe para eu poder, para usar minha mãe como um portal, para eu poder estar aqui, nesta dimensão, nessa terceira dimensão chamada Terra, tá? Mas isso daí é para quem está aí numa consciência mais expandida, para quem já está, eu, né, por exemplo, sou psicólogo espiritualista, então, assim, para quem está nessa jornada, vai compreender melhor o que eu estou falando, tá bom? E aí, voltando, tá, falando das ferramentas, né, então a gente trabalha com o passado, né, tentando entender o passado, identificar algumas questões do passado para poder entender e curar ou transformar, ressignificar o presente dessa pessoa, para que isso gere frutos no futuro. E que ferramentas usarmos além de, né, além de a questão da conversa e da investigação do passado, investigação de sintomas? Nós podemos usar arte-terapia, a gente pode usar meditação, podemos usar só a respiração, a consciência, e podemos usar sonhos. Sonhos, porque tudo que eu guardei dentro de mim, eu vou sonhar. Entende? Nos desenhos, nas pinturas, nas telas, né, que são técnicas projetivas, também sai alguma coisa, tá? Às vezes numa aula de yoga, às vezes numa aula de dança do ventre, a mulher vai identificar, vai tomar contato com o feminino dela e pode vir angústia, pode vir muitas sombras. Então, assim, nós temos muitas técnicas que podem acessar conteúdos inconscientes.
Mas o sonho, ai, o sonho é maravilhoso, porque ele manda assim uma história, ele te traz, ele abre uma mensagem, ele te conta algo sobre você que você nem imaginava. E quando eu digo sobre você, você pode, por exemplo, sonhar com um ator, você pode sonhar com pessoas que você nunca viu, estar em lugares que você nunca esteve, ainda assim é sobre você. Ainda assim é sobre você, porque tá falando de você. E ele não vem, né, apenas para você dormir, o cérebro não tinha que fazer, ele começou a sonhar. Não é assim, gente. Não é. Ele tem uma função. É que as pessoas é que não dão importância, não validam isso, mas eles têm uma função. Então, eles abrem uma mensagem, eles mandam uma mensagem. Para quem está em processo terapêutico, isso ajuda muito, porque daí se está com um psicólogo, que ele consegue, que ele se interessa por sonhos, ele consegue decodificar, né? E traduzir os sonhos aí, interpretar os sonhos, vai ajudar demais, demais, porque daí ele traz lá um enredo. Então é sempre importante trazer, olha, eu sonhei, eu estava sozinho no lugar, daí eu entrei numa floresta, a floresta tinha algumas coisas estranhas, tinha umas lamas, eu tive que passar, consegui passar, daí chegando lá perto, eu encontrei uma gruta, eu entrei lá e encontrei alguém, esse alguém me hostilizou, esse alguém não deixava entrar, falava que a cabana, que a gruta era dela, então tudo isso, ó, então tem. E eu sentia medo, eu sentia raiva, né? Então, ó, tem clima afetivo, que são os sentimentos, tem o local onde é ali, né? A gente vai vendo os elementos do local, de onde é. Nós temos os personagens, qual era a interação dos personagens. Gente, ele vai contando uma historinha. Uma historinha. Aí, então, daí você teve esse sonho, tá? Aí passa lá na próxima sessão, eu decodifiquei esse sonho para paciente, tá? Legal. Aí, muitas vezes não faz sentido, tá? A gente fala assim, mas não sei, não estou identificando nada que possa ser. Você não está identificando ainda a nível consciente coisas do inconsciente, porque a gente está começando a mexer neste baú, entende? Então, quando eu falo para o paciente, eu decodifico, eu falo assim, olha, fica tranquilo, porque eu estou conversando com o teu inconsciente, tá bom? E o que ele vai fazer? Se eu estou conversando com ele, ele vai me mandar mais sonhos. Aí chega na sessão seguinte, ou em outras sessões, ele manda sonhos. Que pode ser, eu falo assim, que parece uma pecinha de quebra-cabeça, tá? Um quadro de quebra-cabeça e tem várias pecinhas, tá? Então aqui falou... por exemplo, um relacionamento com mãe, ou relacionamento com mulheres, né? Sempre vem um sonho que tem a pecinha que tem esse tema, que fala disso, tá? Relacionamentos, mulheres, como que você reage, tá? Aí pode ser que venha no outro sonho que não tenha nada a ver com isso, fale alguma questão profissional, alguma questão sobre medo, insegurança, raiva, agressividade. Aí na outra semana pode ser que venha de novo um sonho com mãe, a interação com as mulheres. Aí eu falo, olha, essa pecinha aqui desse sonho está se encaixando com aquele que você teve às vezes há 6 meses atrás, às vezes até um ano lá atrás, tá? Então a gente vai encaixando, vai sonhando tanto, até fazer um grande quebra-cabeça com vários encaixes, com vários entendimentos. Aí você fala, puxa vida. E aí mas é só saber, né, o que ele significa? Não, porque nós, ao sabermos, isso já vem para a consciência muitas coisas. Depois, no próprio sonho, você pode ter mecanismo de enfrentamento, você pode ter entendimento, você pode ter cura, você pode ressignificar. Você pode, por exemplo, se proteger de uma situação que lá atrás não foi protegida, faltou proteção, e aqui, hoje, você tem condições e estrutura para se proteger. O sonho está te mostrando isso, e quando acontecer na vida, como no inconsciente está curando isso, você também vai conseguir se proteger na vida. Então, sonhos são catárticos, eles são processos de cura, processos de autoconhecimento. Então, o profissional que dá essa oportunidade para que o paciente possa olhar para si mesmo através de um lado avesso, não é? Através do mundo interno bem profundo, fica muito rica a terapia. São todos os pacientes que têm interesse por sonhos? Não. São todos os psicólogos que têm interesse? Não, tá? Mas aqueles que têm, e aí
não de mão única, tá? Não só o paciente ou não só o psicólogo, os dois. Eles têm uma afinidade, eles têm um entrosamento em relação a sonhos. É muito bonito de ver o processo, porque eles gravam o sonho, eles salvam o sonho. Hoje eu falo, pode mandar pelo WhatsApp, pode ir gravando no teu aí gravador pessoal, tá? E depois na sessão a gente vai dar uma olhadinha nesses sonhos. Ou anote, tem gente que ainda anota, mas dá um pouquinho mais de trabalho e tal, e tudo bem, né? Mas assim, quem tem isso, traz bonitinho, como se fosse um diário dos sonhos. E aí a gente vai vendo e vai vendo. E com o passar do tempo, o que acontece? Você vai percebendo mudanças no paciente, principalmente a nível interno. Outras crenças, outros paradigmas, situações que antes não tinha conhecimento e passa a ter sobre si mesmo, acessa novas camadas. Então você vai vendo todo um acelerar, todo um ressignificar dentro, o mundo interno. E depois, em algum momento, isso começa a expandir para fora, começa a ter um efeito fora na vida, tá? Olha, eu sou apaixonada por sonhos desde criança. Depois, eu lembro dos meus sonhos desde criança. E depois, quando eu fui crescendo, ficando um pouco maior, tal, e acho que no primeiro, segundo ano aí de formada, eu pensava assim, de formada não, de estudante, segundo ano de psicologia, eu pensava assim, nossa, já pensou se tivesse um gibi dos sonhos, onde a pessoa conseguisse, gibi mesmo, gente, assim, de estar olhando as figurinhas ali, e o simbolismo, tudo que acontece, fazendo, brigando, confrontando, ou amando, acolhendo, né, todos os símbolos que vêm ali, entendendo todos os símbolos que vêm ali, em forma de gibi dos sonhos. Eu sonhava com isso. Quem sabe um dia, né, eu atraia um desenhista muito bacana, disposto a estar nessa jornada, né, também goste de sonhos e a gente possa fazer um trabalho. Porque você imagina o teu próprio gibi falando dos seus conteúdos inconscientes, assim, deve ser muito bacana, né? Depois isso passou, tal, e aí tá lá guardadinho, não tá esquecido. Mas é para mostrar um pouco para vocês o quanto de interesse que eu tinha e tenho por sonhos, tá? Pelos meus sonhos, eu tenho muitíssimos sonhos registrados. Posso compreender todos, eu mesma? Sim, eu consigo a maioria, mas tem alguns que eu falo assim, meu, esse me pegou. Esse eu não consigo, tá? Principalmente, voltando a falar um pouquinho sobre a parte da espiritualidade, né? Que eu sou quântica e espiritualista. Então, a gente sabe que não é só isso, né? Não é só matéria, não é só emoção, só consciente e inconsciente. Tem mais, tem mais. Temos corpos aí além disso daqui, tá? Então, falando de uma questão mais de sonhos lúcidos, sonhos que misturam com projeção astral, viagem astral, então esses eu fico ainda um pouco perdida, tá? Mas aí eu tenho alguém, né, um mestre aí para estar me ajudando a entender um pouco dos meus sonhos junto comigo, né? Apesar de eu entender muitos deles, entendo de muita gente por conta do processo, da dinâmica do paciente, mas eu não sei tudo sobre mim, né? Mesmo porque não é para saber. Se ele está no inconsciente, é porque eu ainda não estou pronta. E é uma coisa assim, porque as pessoas perguntam, mas por que o sonho vem com tantos elementos, tantos símbolos? Por que não mostra logo, então, que aquele monstro que estava aparecendo era meu pai e pronto, acabou? Né? Por quê? Por que não mostra que aquele deserto que eu ia, sempre indo em deserto, não fala que é minha própria carência, né? Que está aqui, arenoso, que está... Por que não fala isso? Porque não pode, gente. Porque nós temos as defesas intrapsíquicas. Se vier direto e falando, o paciente não dá conta, você não dá conta. Pelo mesmo motivo que foi reprimido, é o motivo que ele vai ser expressado aos poucos. O quanto você dá conta, o quanto você está pronto para conseguir olhar para esses conteúdos de dor. Porque de dor, se está reprimido, é de dor. Memórias boas a gente lembra. Agora, geralmente, memórias ruins estão lá. Todas, não, claro que não, mas muitas estão lá reprimidas. Aí vem uma sensação de angústia, uma sensação, nossa, fui rejeitado e não foi, mas parece que eu fui. Sabe, sensações que não condiz muito com a realidade para quem está olhando de fora, mas para você tem tudo a ver? É tudo conteúdo interno, tá? Então não dá para o sonho simplesmente, vum, manda tudo. Não, ele vai mandando as pecinhas de quebra-cabeça.
Ele vai limpando aos poucos, vai tirando o véu da ilusão aos poucos, porque são vários véus, né? Várias camadas, até que você fala, E quando vem, agora entendi, que é o tal do insight, o que que acontece? Você não precisa mais daquele sonho. O inconsciente não tem mais daquele tema. Então ele não precisa mais mostrar, porque ele não tem mais o que mostrar, porque curou, não é porque esqueceu, não é porque reprimiu, isso já estava, mas agora é porque curou, ressignificou, jogou luz, tornei-me lúcida daquilo que estava obscuro lá nas sombras. Tô pensando aí, tá, em de repente fazer um curso de sonhos, é que eu vejo um desinteresse assim, um desinteresse em relação à profundidade, porque quando a gente vê os pacientes, né, pessoas, no geral, até psicólogos mesmo, né, buscando o significado de sonhos em Google, em livrinhos que tem por aí, né, falando o que é sonhar com cabelo, o que é sonhar com vela, o que é sonhar com planta, sem fazer uma conexão com a história do sonho, com a tua história. Isso desmotiva um pouco, porque não é isso. E parece que por não ser isso, daí as pessoas perdem o interesse. Por que perdem o interesse? Porque daí tem que trabalhar, né, gente? Tem que olhar para dentro, né? Vou pensar sobre isso, tá bom? Fico aqui, a bateria tá acabando. Sou Andréia Helena, psicóloga quântica, espiritualista e especialista em sonhos. Se inscreva no canal. Contem um pouquinho o que vocês acham sobre isso, sobre sonhos. E na próxima eu volto. Beijos quânticos a vocês.